Abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4. 1 Reis, capítulo 2. Amém. Amém? Todos acharam? Diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus, graças a Deus, né? É interessante nós notarmos aqui, essas são as últimas palavras de Davi. Davi está no seu leito, próximo à morte, já velho, e ele está dando instruções para Salomão, que será o seu sucessor. E ele dá informações importantes, as últimas instruções. Essas são as últimas palavras ali do velho Davi, que na juventude, quando jovem, lutou contra o gigante, que fugiu, ficou escondido na caverna, que foi perseguido, que depois virou rei, que antes de virar rei ficou junto lá com os filisteus e voltou. Um homem que viveu batalhas, que viveu lutas durante todo o tempo, que sofreu perseguição do seu filho Absalão, e agora esse homem está olhando e está às portas da morte. Porque o texto traz no verso 1 algo bem forte: aproximando-se o dia da morte de Davi. E aí o verso 2 ele dá uma amenizada, porque Davi fala de forma até poética, né? Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, Davi sabe que o caminho que ele está agora ali, já velho, fraco, é o caminho do fim da vida. E mesmo assim, ele quer deixar uma instrução para Salomão, seu sucessor. E a instrução dele começa de maneira muito forte: seja corajoso e seja homem. E isso é muito forte. As últimas instruções, depois ele vai falar sobre a lei do Senhor, mas ele começa falando: seja homem e seja forte. Aliás, seja forte ou corajoso e seja homem. E aí a primeira coisa que eu quero meditar contigo é, principalmente aos papais, né? E serve para as mamães também, serve para todos nós, qual a instrução que você tem deixado para a próxima geração? Qual a instrução que você tem deixado? Davi deixa ali uma instrução para Salomão. E aí vem a nossa pergunta, como pais, como avós, como mães, enfim: o que eu tenho deixado de instrução para que o meu filho possa seguir no caminho correto? É interessante que certa vez eu fui buscar o Heitor na escola, e aí o Henrique estava junto também. Não sei se ele vai lembrar disso, mas ele vai lembrar. E aí a professora veio reclamar que ele tinha falado palavrão. Mas ele nem tinha falado palavrão assim, nada muito... Enfim.
muito absurdo não, sabe? Fica um zoando o outro, e aí às vezes a zoação vai para um nível um pouco abusado. Mas de qualquer maneira, quando eu estava no carro, e aí o outro mais novo entrou no meio do bolo, isso já tem um tempinho já. Eu simplesmente falei, eu não quero vocês falando palavrão. Não quero. E 2 motivos muito simples. Primeiro, Deus não gosta. Está lá o texto bíblico, não entrei no texto bíblico sobre palavra torpe e tal. Quando eles tiverem maior, eles vão aprender sobre isso mesmo. Mas porque Deus não gosta. Primeira coisa é isso. E segundo, vocês são inteligentes o suficiente para usarem outras palavras que não necessita de palavrão. Vocês são inteligentes e sabem o vocabulário correto, então usem o vocabulário correto. Eu não quero ouvir vocês falando palavrão. Mas por que eu falo? E aí eu terminei dando o meu exemplo. Você vê eu falando palavrão? Você vê a sua mãe falando palavrão? Você vê alguém falando palavrão? Não, então eu não quero. Ponto. Não tive mais reclamação do professor. Se ele fala, o problema é dele. Fala escondido de mim, não duvido, mas enfim. Mas o fato é, eu dei a instrução. Eu falei, eu quero vocês falando o correto. Eu quero vocês falando... Eu não quero... Se algo é bonito, diga, é bonito, é maravilhoso, é lindo, é fantástico. Use língua portuguesa. Mas eu não quero ver vocês falando palavrão. Eu dei a instrução aos meus filhos. Isso é só um dos exemplos das muitas instruções que de vez em quando eu tenho que dar a eles. E isso faz parte. Dar a devida instrução para que o modo que eu estou fazendo isso é para que ele perceba de que haverá momentos em que ele vai ter que se comportar como homem. Eles vão crescer. Que as filhas do Igor terão que se comportar como mulheres. Vão ter os seus perrengues, os seus problemas. E é interessante isso daqui. Porque eu não posso estar criando na minha caixinha. Vão ser meus... Não, eu crio para fora. O salmista vai dizer muito bem que os filhos são como flechas na aljava do valente. Flecha não fica guardada na aljava por muito tempo. Tem um determinado momento que eu vou pegar essa flecha. Vai, filho! Entende? O segundo ponto que eu quero falar aqui, primeiro, a instrução, o que você tem deixado de instrução para a próxima geração. O segundo coisa interessante é que Davi coloca limites. Davi impõe limites. Ele fala, olha, seja corajoso, seja homem, mas entenda de que você deve guardar os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, guardar a lei, obedecer, ser fiel. Uma vida, qual é o limite do ser homem? Qual é o limite da sua coragem? O limite está na obediência ao Senhor. Entende? Nós temos que preparar nossos filhos, netos, e temos que traçar um limite bem claro. Criança tem que ter limite, não tem jeito. Criação tem que ter limite. Nós crescemos tendo limite. E é interessante que há estudos aí, você jogar lá no Google Escolar, você vai ver bem sobre isso, o quão importante é a paternidade em relação aos limites de uma criança. Porque às vezes a mãe já está meia, tá ali todo dia com a criança, e às vezes a criança faz uma malcriação, a mãe meio que releva.
Normalmente o pai não. Normalmente quem vai impor os limites do que é razoável, principalmente aos filhos homens, ele vai aprender isso com o pai. Qual é o limite de como meu filho trata a minha esposa? Se eu trato bem a minha esposa, o meu filho tem que tratar muito bem a mãe dele. Porque o limite sou eu. O limite sou eu. De vez em quando você vê umas crianças na rua, tem umas crianças, eu falo, meu Deus do céu. Dá vontade, né, de dar um toque, mas não é meu filho e nem é criança da minha igreja. Né? É só dessas crianças que eu sou pastor, não fico mais na porta. Se eu fosse diácono. Mas deixa pra lá, outros tempos. Me converti agora. Você vê que são as crianças sem limites. E quando a criança fica muito sem limite, você percebe nitidamente a falta dos pais na vida dela. E dos pais que eu digo tanto pai quanto mãe. É a criança que não respeita a mãe, é a criança que não respeita o pai. Consequentemente, a criança não respeita o professor da escola. Né? Tá aí as professoras aí. Como diz cadê a Rayane? Os seus alecrins dourados. Né? E aí chega na igreja, a criança não respeita o diácono, não respeita o pastor, não respeita a imposição do limite, sou eu. Falei pro seu Henrique, pro seu Heitor, pro seu Henrique também, os dois. Não quer? Tem que respeitar o teu professor. Teu professor é a autoridade na sala. Se o professor falar cala a boca, o que você faz? Cala a boca. Fica quieto, é hora do dever. É isso? É a autoridade. O limite sou eu que devo colocar. E Davi aqui, quando ele está falando isso, ele está colocando exatamente isso, ele está impondo o limite. Qual é o teu limite? Porque, entenda, Salomão vai ser rei. E o rei manda, desmanda, faz, acontece. Não é isso? Quem vai ser contra o rei? E qual é o limite que Davi impõe? O limite está na lei e na obediência a Deus. Tenho que ensinar os meus filhos o limite, e o limite tem que estar dentro da palavra do Senhor. O terceiro ponto, Davi impõe, coloca direção. Porque quando Davi vira para Salomão e fala, olha, seja forte, corajoso, seja homem, Davi está dando direção aí. Obedeça a lei do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Davi está impondo direção a Salomão. Meu papel como pai é dar direção a meus filhos. Assim como eu recebi direção do meu pai. Até hoje, recebo direção. Problema dos lares desestruturados, e que eu percebo, outro dia a Rafaela estava comentando comigo, que de vez em quando ela vai levar os meninos e vai deixar o Heitor ali na fazendinha, o pastor poder pegar ele e levar para a escola. E ela, às vezes ali, uma e pouca da tarde, um monte de jovem sentado, enrolando o teu cigarrinho do capeta, né? 2 horas da tarde. A Rafaela fala, gente, não estuda, não trabalha. Nem. Total falta de direção e propósito. E esse, eu acho que é um dos maiores problemas que famílias sofrem, é a falta de direção. Se você vê uma família de classe média, de classe alta,
A própria família já dá direção. Vai fazer aula de inglês, vou colocar ele num colégio bilíngue, ele vai fazer intercâmbio, ele vai para o Canadá, vai trabalhar no Canadá e vai estudar e depois ele vai voltar. Já vai dando direção e caminho. Se o pai tem uma empresa, já vai crescendo desde cedo, já, mesmo que não assuma a empresa, mas vai fazer faculdade, alguma coisa nesse sentido. A família já dá direção. Famílias estruturadas direcionam a próxima geração. Davi está dando direção a Salomão, já está direcionando. Salomão seria rei. Já estava certo, se você volta ali os capítulos anteriores, você vê toda a treta acontecendo. E agora, Davi está dando direcionamento para Salomão. Porque você vai assumir esse reinado. E como você vai assumir esse reinado, e aí a primeira coisa, e aí é outro tópico que eu quero falar. Quando ele fala para Salomão, olha, seja corajoso, seja forte. A ideia é exatamente isso, é de endurecer, fortalecer. Tanto é que esse verbo, ele também é usado lá quando Josias está fortalecendo as torres. É a mesma ideia, de endurecimento, de fortalecimento, de preparo. Então quando ele está falando, olha, seja corajoso, seja forte, seja firme naquilo que você se propõe a fazer, Salomão. Mas observe que ele não está falando seja firme, mas para ser cruel, ser mau, não. Seja firme em obedecer ao Senhor. Seja firme em não se deixar levar por outras coisas. Observe que ele fala, seja forte e homem. Seja firme, seja fiel ao Senhor. E qual é? Entenda que Salomão, como rei, teria decisões difíceis para tomar. Salomão teria que enfrentar oposição, teria que enfrentar inimigos, Tanto é que, se você ler um pouco mais para frente, você já começa a ter, por exemplo, um dos exemplos clássicos que a gente mais conhece quando falamos da sabedoria que Salomão recebeu, é quando chega aquelas duas mães, um filho, um morto, o outro vivo, e elas disputando os filhos. É uma decisão difícil. Como? Qual filho é de quem? Cada uma está falando que o filho é dela. E aí aquela história todo mundo conhece, pega, racha a criança no meio e vai dividir. Aí a mãe verdadeira se condói do filho. Todo mundo conhece essa história. Essa é uma daquelas histórias, né? Quando vai falar bem da sabedoria de Salomão. Decisões difíceis teriam que ser tomadas por ele. E, portanto, decisões difíceis, Davi está falando, seja corajoso, seja firme, seja fiel. Eu tenho que dar direcionamento aos meus filhos e mostrar, que a vida não é um morango. É difícil. Tenho que mostrar para ele que há realidade. Que ser de Deus, obedecer ao Senhor, não é tão simples assim. Haverá momentos de lutas, haverá momentos de dificuldade. Portanto, assim como Davi fala a Salomão, seja forte, seja corajoso, seja homem, né? Mantenha-se fiel ao Senhor, Salomão. Porque, e para terminar, Salomão agora teria que tomar suas próprias atitudes. Moral da história, lembra? Davi está velho, Davi já está vendo a cova dele,
Davi já está falando, vou seguir pelo caminho de todos os homens. Do pó retornarei ao pó. Salomão, tu vai andar sozinho agora. Salomão, agora você vai ter que tomar as suas decisões. Salomão, agora você, por mais que tenha conselheiros e tudo mais, e toda uma corte, a decisão final é tua, Salomão. Então não adianta agora, o que meu pai faria o que meu pai faria, faria. Mas agora quem faz, quem fará é você, Salomão. Eu tenho que agora prestar atenção e começar a entender de que os meus filhos, haverá um tempo que ele vai tomar a decisão dele. E o máximo que eu tenho que fazer, na verdade eu já fiz. Eu já instruí, eu já ensinei, eu já direcionei. Agora é com ele. Eu não posso ficar querendo viver a vida do meu filho para sempre. Não, é ele que agora toma o caminho dele. E qual é o meu papel? Instruir, direcionar e falar, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Salomão seria rei. Nossos filhos devem ser fortes e corajosos. Não ceder ao mundo. Não ceder às dificuldades. Temos que instruir os nossos filhos. Eu, como um homem cristão, temente a Deus, eu tenho que instruir os meus filhos para que eles sejam também homens cristãos tementes a Deus. Eu honro a minha esposa. Meus filhos, quando casarem, devem honrar as esposas deles. Entende? E eu compartilhei essa semana, para terminar, na verdade ontem, essa semana, ontem, um vídeo que o cara ali está entrevistando uma médica aposentada, uma senhora, já cabelo branco. Qual é a profissão da senhora? Ah, hoje eu estou aposentado, meu filho. Tá, mas qual é a profissão da senhora? Ah, eu era médica, pediatra. E depois eu passei a trabalhar na parte de envenenamentos. Ela deu um nome lá, mas é sobre envenenamentos. E aí eu fui trabalhar interior e tal. Ah, conta um caso pra gente que marcou a senhora lá. O caso que me marcou não é tão feliz assim. Ah, não, mas conte. E ela conta que era no interior de São Paulo. A cobra, jararaca, alguma cobra venenosa do tipo, morde a criança e a criança vai para casa e conta para o seu irmão. E a criança não conta para o pai, porque ela tinha medo do pai. Shopping. Ó, chegou o alerta aí. Na hora do veneno, né? Misericórdia. Deixa eu voltar. Ela recebe, e quem vai contar para o pai já de noite é o irmão, porque o menino começou a passar mal. E ela fala que o pai pega essa criança e vai até o hospital, mas quando chega no hospital, o menino já faleceu. O menino faleceu porque ele teve medo de falar com o pai de que a cobra picou ele. Com medo da reação do pai, que o pai ia brigar, que o pai ia bater. E às vezes, e aí quando eu vi isso, eu falei, caramba, isso é muito forte. E triste também. Porque até que ponto eu não trago ambiente de segurança para a minha família como pai. E aí em vez de eu ter o respeito e a admiração dos meus filhos, eu trago medo a eles. Entende? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, não, vou compartilhar isso aqui com os homens, isso aqui tem mó a ver. Aí peguei e mandei, não sei se vocês viram.
O que Davi está passando aqui para Salomão é que Salomão deveria encarar a vida com coragem. Que Salomão deveria encarar as dificuldades com coragem, sendo homem, enfrentando o que tiver que enfrentar, sem se esquecer, obviamente, do Senhor. Sabendo que ele deveria ter um limite, o seu limite era a obediência a Deus. E só para terminar, olha que coisa interessante, como a Bíblia, a narrativa da Bíblia, ela é em narrativa de homens, às vezes, imperfeitos. Porque, vamos passar Salomão, agora Salomão está velho, e agora Salomão passa o trono para seu filho, Roboão. E o que acontece? Roboão é pior que o pai. Sabe o conselho que Davi deu? Olha só, se você for obediente ao Senhor, as próximas gerações, e bibibipopoca, que o final do verso 4, o Senhor confirmará a promessa que fez seus filhos. Se os seus filhos guardarem o caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor em Israel. Mas quase perde, porque o reino é dividido. Porque o limite imposto por Davi, a lei e a obediência a Deus, não foi seguido pelo neto, Roboão. E o reino é dividido. Mas isso é uma outra história. Mas o fato é que, vamos nos concentrar aqui e entendermos que eu tenho que passar para os meus filhos. E que meus filhos possam guardar isso continuamente. Eu tenho que passar para os meus netos. Eu tenho, porque agora vivemos mais. Passar para os netos, passar para os sobrinhos, passar. Entender que encaramos a vida com coragem. Encaramos a vida sendo fortes. Porque haverá dificuldades e lutas em decisões. E saber que as decisões deles terão que ser tomadas por eles no futuro. Então, portanto, que nós possamos criar os nossos filhos da melhor maneira, criar os nossos netos da melhor maneira, sabendo que o limite está em obedecer ao Senhor e à sua palavra. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pedir à pastora Rafaela para orar pelos papais. É porque você pediu para eu orar pelas mamães. Bem, você que precisa de libertação.